Amém. Vamos colocar de pé, vocês estão assentados, ai. Mineiro é fogo, né? Mineiro fala, uai. Tem algum mineiro aqui? Deixa eu ver. Olha, tem mineiro aí, glória a Deus. Abra comigo a tua Bíblia. Você está rindo agora, você vai rindo agora. Abra comigo a tua Bíblia, Apocalipse 22, versículo 15. Nós que já sabem aí. Apocalipse 22, versículo 15. Quem achou diz amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Fecha os teus olhos. Senhor, eu louvo o teu precioso nome, que é digno de toda a adoração. Eu quero neste momento me colocar perante o Senhor para exaltar o teu nome, engrandecer a ti pelos teus preceitos, pela tua obra. Eu quero neste momento, ó Deus, repreender mais uma vez nesta igreja todo espírito arrebatador de mente, o espírito que leva a mente cativa, a mente a pensar nos problemas lá de fora, nas lutas, nas dificuldades. Eu repreendo em nome de Jesus todo arrebatador de mente que arrebata a mente das pessoas, levando a ficar a mente vagueando lá fora, nos problemas, nas lutas. Eu repreendo esse espírito que arrebata a mente no meio da pregação, para a pessoa não ouvir a pregação. Eu repreendo em nome de Jesus. Também repreendo o espírito de displicência no meio da igreja, o espírito que muitas vezes incomoda a pessoa se levantar na hora da pregação. Eu repreendo em nome de Jesus aqui nesta igreja, não em nome de Jesus. Também eu repreendo o espírito de andarilho em toda a igreja, lá na galeria, lá embaixo, aqui no templo, lá no fundo, em todos os lugares no meio da igreja. Aqui não, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, minha gente. Glória a Deus. Nenhum glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Estou muito feliz, obrigado ao bispo Zé Elias pela oportunidade. Por onde que eu começo? Eu passo a direção ao Senhor, mas eu vou analisar uma coisa, a história do povo de Israel. Fala assim, a história do povo de Israel. Sabemos que nós estamos vivendo um período que passou, período de Páscoa, diga assim, período de Páscoa. Quando o povo de Israel, eles saem do Egito e vai em direção à terra prometida, uma terra que manava leite, uma terra que manava mel. Diz a Bíblia que era uma terra deliciosa, era uma terra que o povo almejava, era uma terra que o povo ansiava por chegar lá. Mas essa trajetória não foi fácil. A nossa trajetória também, meus amados, não será fácil. Se você uma vez foi liberto e você está indo em direção ao que Deus prometeu para você, o seu andar não vai ser fácil, a sua vida não vai ser fácil. Deus nunca propôs para a pessoa uma vida fácil. Mas o povo estava escravizado no Egito, e Deus levanta aquele grande profeta, levanta Moisés, e Deus dá uma direção para ele. Então aquele povo que estava escravizado pelo pecado, escravizado pelo rei Faraó, agora eles saem da escravidão e vai em direção à terra prometida. Mas e quando eles saem daquela terra, quando eles saem daquele cativeiro, daquela opressão de Faraó, eles levam sobre eles alguma coisa, diga assim, alguma coisa. Eles saíram de uma escravidão. Assim também somos nós. Nós estávamos escravos, pelo menos eu falo de mim. Eu estava escravo no mundo. Eu não conhecia Jesus, eu não conhecia a palavra, eu não conhecia Deus. Para mim não havia religião. Eu não conhecia Deus verdadeiro, eu era um escravo. Então Deus veio na minha vida e transformou a minha vida, transformou a minha família, transformou o meu coração. Agora eu sou uma nova criatura, amém ou não amém? Tem nova criatura aqui, deixa eu ver. Isso, glória a Deus. Mas essa trajetória não foi fácil. O povo estava escravizado, o povo estava numa opressão. E quando Moisés os tira do Egito, eles saem ainda em direção à terra prometida, carregando algo. Eles levaram alguns tipos de objetos que eram maldições para a vida deles. Então significa que muitas vezes, assim aconteceu comigo, eu estava na igreja, mas ainda tinha na minha vida algo do mundo.
algo que perturbava a minha vida, algo que era pesado para a minha vida. De repente você, meu irmão, está aqui nesta noite e ainda está com algo na sua vida que não é teu, algo na tua vida que ainda não te pertence. Eu estava já na igreja, já servia a Deus, já adorava o Senhor, mas na minha vida ainda tinha coisas do mundo, na minha vida ainda tinha coisas que não agradavam ao Senhor. E muitas vezes eu presenciava isso, aquilo fazia mal para mim, aquilo não me deixava ir adiante. A trajetória do povo de Israel foi assim, rapidinho eles poderiam entrar na terra prometida, mas ainda estavam agarrados em objetos, agarrados em pessoas, agarrados em algo. Jesus certa vez chamou alguns e falava assim: vai trabalhar na minha vinha. E o povo falou, alguns falavam assim: não, eu não posso ir, porque eu comprei uma junta de boi. Olha, prisão da pessoa em junta de bois. Não, eu comprei boi, eu não posso ir, eu tenho que ir experimentá-los. Eles já entendiam que Deus tinha uma grande obra, mas eles ainda tinham que experimentar o boi. Estavam presos ainda em bois, estavam presos em coisas. Vai trabalhar na minha vinha? Não, eu não posso, porque eu casei. Preso em alguma coisa ainda, preso em alguma coisa. Tem muitas pessoas, meus amados, que estão presos em algo nessa terra. Quando nós nos desprendermos totalmente dessas coisas da terra, aí sim, nossa ida e nossa entrada e a conquista vai ser muito mais rápido. Mas enquanto eu e você estivermos presos em alguma coisa nessa terra, eu vou dizer uma coisa para mim e para você: nós vamos até entrar lá, mas vai demorar um pouquinho. Vai demorar. Jesus chama outros: vai trabalhar na minha vida. Não, não posso, eu comprei um campo. Ele comprou uma terra, agora ele não podia ir trabalhar, porque ainda estava preso em algo, ainda estava preso às coisas materiais, ainda estava preso, ainda ele não tinha desprendido aquelas coisas materiais, e ainda ele estava pagando o preço, o sofrimento. É por isso que o povo de Israel, queridos, muitas vezes sofriam no Egito, no deserto ali, porque ainda estavam presos. Mas nessa noite eu tenho uma bela notícia para você: Deus vai nos soltar, aleluia, Deus vai nos libertar. Nós não somos mais escravos deste mundo, amém ou não, amém? Levanta as tuas mãos, crente, levanta, lá na galeria também, levante as suas mãos e fala assim: eu não sou mais escravo. Fala forte, crente: eu não sou mais escravo, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Só os que são livres vai aplaudir o Senhor falando: eu sou livre. Aplauda falando: eu sou livre. Que coisa maravilhosa, nós somos livres. Se nós somos livres, por que então, que uma pergunta para mim e para você, por que então que muitas vezes nós somos presos a pessoas? Outro dia eu deparei com uma pessoa falando assim: não vou mais na igreja porque meu pai não vai. Presos às pessoas. Presa a pessoa. Outra vez um senhor falou, um irmão falou assim: eu não estou indo mais à igreja porque a minha esposa não está indo. Preso a pessoas. Outro falou assim: eu não vou mais, pastor Sebastião, encontrei com ele, eu fui até a casa dele, ele falou assim: eu não vou mais porque o meu filho não está indo mais. E era uma criança, homem agarrado a criança, homem preso a crianças. Nada pode nos impedir, meu querido, de adorarmos ao nome do Senhor. Nada pode nos impedir de prosseguir para o caminho, para o que Deus tem prometido para nós. Nada pode nos impedir, nada pode nos impedir, porque nós não somos agarrados a nada, nós não somos agarrados a ninguém. Aleluia, aleluia. Muitos de nós estamos agarrados em algo. Diz a Neuza Etioca falando assim, que nenhum objeto é digno de adoração. Quando eu adoro mais o meu carro e sou impedido de ir na igreja por causa do meu carro, por causa da minha família. Muitas vezes as pessoas não adoram o Senhor como lhe é devido, porque ainda está preso em alguma coisa. As coisas aprenderam a pessoa e eles não deixam ir. A trajetória do povo de Israel, quando sair, em mais ou menos 40 dias entraram e poderiam entrar na terra prometida.
23 dias, diz alguns, outros 30, 40, não importa, mas demoraram 40 anos, porque ainda estavam presos na religiosidade, ainda estavam presos em objetos, ainda estavam presos naquilo que não agradava ao Senhor, ainda estavam presos, mas a trajetória era uma trajetória que mais ou menos 23, 24, 25 dias, não importa, entrariam na terra prometida, mas como ainda estavam presos em algo, presos em alguém, em alguma coisa material, demoraram mais ou menos 40 anos para entrar na terra prometida, e mesmo assim diante da terra prometida, demorou-se mais um tempo. Assim somos muitas das vezes, assim comparado a isso, tem pessoas que prestes a entrar, prestes a conquistar, Deus tem uma conquista para você, meu querido, mas na hora que você está prestes a conquistar, Deus olha para você e vê que você ainda está preso em alguma coisa, olha para você e vê que você ainda está agarrado em alguma coisa. Vou provar para vocês. Deus fala com Moisés assim: Moisés, vá até o Monte Sinai. Monte Sinai significa Monte da Aliança. Moisés sobe, gente, um velhinho, subindo um monte de 2.885 metros. Você pode imaginar isso? É por Deus mesmo. Um velho que queria a presença de Deus. Sabe o que eu entendo por isso? Para nós ouvirmos a voz de Deus, para nós entendermos o que Deus tem para nós, não tem sacrifício nenhum que não possa nos impedir de adorar a Deus, de ouvir Deus. Um velhinho vai subindo, gente, você pode imaginar isso? Um velhinho subindo um monte para ouvir Deus, ouvir Deus falar com ele. Quando nós não estamos presos em nada, nem em alguém, a gente faz tudo para adorar a Deus, amém ou não amém? Não há nada que nos impeça, nem a idade, aleluia. Nem a idade nos impede de ir falar com Deus. Ei, tem alguma coisa que está impedindo você de vir ouvir Deus? A sua idade não é, porque diz a Bíblia que nós somos todos jovens, amém ou não amém? Tem jovem nessa igreja? Deixa eu ver. Olha lá, tem um irmãozinho novinho que não levantou a mão, lamentável. Tem jovens aqui, amém ou não amém? Nós somos jovens, e mesmo se nós estivermos com a idade mais avançada, Deus renovará as nossas forças. Amém ou não amém, gente? E Moisés, aquele velhinho, ele sai e vai até o monte para Deus falar com ele. E Deus começa a escrever naquela tábua da lei os mandamentos. Alguns mandamentos que eu vou citar, que está de acordo com a pregação de hoje. Eu não quero entrar em outros mandamentos de maneira nenhuma. E Deus começa pela sua própria mão, porque Moisés não estava ali escrevendo por ele, mas Deus estava inspirando para que ele pudesse escrever aquela tábua. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, se nós estivermos na direção de Deus, no que Deus traçou, onde Deus mandou nos ir, certamente que Ele vai nos inspirar, e nós seremos usados por Ele, e nada vai nos impedir de sermos usados por Ele. E Moisés sai daquela tenda e vai até o monte na direção de Deus. E Deus começa a escrever a lei. Alguns mandamentos que eu vou falar que está de acordo e vai bater na pregação de hoje. Deus manda Moisés escrever um dos mandamentos falando assim: talvez você possa sentir ferido nesta noite, mas Deus, Ele tem cura, amém ou não amém, gente? Deus cura. Um dos mandamentos que Deus escreveu, mandou Moisés escrever foi: não adulterarás. O outro mandamento que Deus mandou Moisés escrever, no qual que me é falado de acordo com a pregação desta noite, é: não farás para ti imagem de escultura e nem se prostrarás perante ela. Dois mandamentos fortes. Dois mandamentos, se nós cumpríssemos todos esses mandamentos, nós já alcançaríamos, e muito mais rápido, a bênção e a terra prometida que nos está prometida, ou que Deus prometeu para nós. Mas Deus fala com Moisés no monte, fala assim: Moisés, se Moisés se assusta, fala: Senhor, e Deus fala com Moisés assim: Moisés, desce, porque o povo lá embaixo, o povo está errando, o povo está corrompido. E Deus começa a dialogar com Moisés, mas lá embaixo, no pé do monte, o Arão estava sendo insultado e sendo coagido pelo povo para que eles pudessem fazer um bezerro. Diga assim: bezerro.
para você entender melhor. E Arão começou a ser cogitado ali por aquele povo, faça-nos uns deuses. Moisés foi no monte, aí se Moisés, ele então não vai voltar. Agora nós queremos aqui um ídolo que nos leve para a nossa terra prometida. Mas lamentável dizer, aquele ídolo não pode fazer nada, aquele ídolo não ia fazer nada. Mas dentro do coração do povo que estavam presos no Egito, ainda eles achavam que aquele ídolo podia fazer algo na vida deles. Quando Pedro estava afundando, quando Jesus falou com Pedro assim: Pedro, vem, pode vir, pode andar sobre as águas. Pedro, ele começa a andar sobre as águas. De repente ele teve medo, e ele começa a afundar. Então ele levanta e começa a clamar: Jesus, tende misericórdia de mim, Jesus, tende misericórdia de mim. Se você olhar bem, Pedro não clamou o nome de outro ídolo, Pedro não clamou o nome de uma santa, Pedro não clamou o próprio nome dele, que futuramente ele ia ser consagrado como ídolo. Não, ele não clamou o nome dele, mas ele clamou o nome do Senhor, que tem poder sobre a face da terra, para mudar, para abençoar e para transformar vidas. Ele clamou o próprio nome de Jesus. Saiba de uma coisa, querido, Deus pode mudar a sua vida e mais ninguém, ídolo nenhum pode mudar a sua vida, ninguém, mas Jesus pode. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Jesus pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a sua vida. Moisés ouvindo Deus, a melhor coisa que tem na face da terra não é juntar bens, não é fazer longas pregações maravilhosas, nem ter o carro próprio do ano, nem morar bem, nem ser um dos maiores comerciantes da face da terra. A melhor coisa que tem é saber ouvir Deus. Saber ouvir Deus. Moisés, aquele velhinho, lá no monte, Deus falou com ele ouviu Deus. Moisés, desce, porque o povo lá embaixo é um povo obstinado. Eu procurando no dicionário sobre a palavra obstinado, no dicionário Aurélio diz assim, a palavra obstinado é aquele povo que é aquele que erra, é aquele que insiste no erro, é aquele que não se converte, é aquele que ainda está agarrado, é um povo que erra de coração, é um povo duro de coração. Desce Moisés, porque aquele povo está errando, aquele povo está fazendo ídolo, e Moisés, ele desce, ele chega lá embaixo e vê aquele ídolo e se assusta, claro. E chegarão e fala assim: olha, o povo estava me corrigindo, eu acabei fazendo esse ídolo. Eu falei com todos assim, ó Moisés, que todos deveriam tirar os brincos, tirassem os colares, tirassem tudo que era ouro, e eu fiz isso aí, Moisés. Mas como que Arão aprendeu a fazer aquelas coisas erradas? No Egito. Porque ele não aprendeu a fazer coisas erradas no meio do povo de Israel. Não foi ali que ele começou a praticar, fazendo aquele ídolo, aquele bezerro de ouro. Não, o ofício de ourivesaria, ele aprendeu lá no Egito. Alguém estava aprendendo ali, porque não dava tempo, eles tinham pouco tempo de caminhada, até receber essa tábua da lei, parece que 10, 15 ou 20 dias, não me lembro agora. Agora ele aprendeu aquilo lá no Egito. Fez um bezerro de ouro. Muitas coisas nós fazemos errado no novo Israel, é coisas que nós aprendemos no Egito, porque Deus não ensina a pessoa, por exemplo, a adulterar, Deus não ensina a pessoa a enganar, Deus não ensina a pessoa a falar mentira, Deus não ensina a pessoa a pagar de menos, a não pagar, Deus não ensina a pessoa a ser arrogante, a ser soberba, não ensina a não amar a esposa, não, isso não. Isso é prática do Egito. Porque Deus aqui ensina para nós: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Tirai do vosso meio os ídolos. Tirai a arrogância do vosso meio. Tirai a soberba. Anda na minha presença e ser perfeito.
Muitas vezes nós andamos com imperfeições, são coisas que nós aprendemos no Egito. E trouxemos as imperfeições do Egito para o nosso meio. Isso atrapalha o nosso andar de alcançar a terra prometida. Porque as coisas do Egito são do Egito, não nos pertencem mais. As coisas do mundo são do mundo e não nos pertencem mais. As práticas que muitas vezes nós temos no Novo Israel, nessa trajetória até entrarmos na terra prometida, as práticas enganosas, pecaminosas e muitas vezes que nos engana, são coisas do Egito. Se é coisa do Egito, eu não posso tê-la. Se é coisa do Egito, eu não posso carregá-la. Se é coisas do mundo, eu não posso ter, porque é coisa do mundo. E nós somos transformados pelo poder de Deus. Aleluia. Quem é transformado aquilo pelo poder de Deus? Está na galeria. Quem é transformado? Quem é transformado? Deixa eu ver. Levante as suas mãos, os transformados. Levanta, levanta. Agora as duas mãos, levanta as tuas duas mãos lá no alto e começa a aplaudir o Senhor e falando: eu sou transformado. Fala forte, crente, eu sou transformado. Moisés desce do monte e olha para aquele bezerro, fica apavorado. Fica apavorado. Moisés fica indignado. E Moisés dá uma instrução falando: separa os levitas. E mandou os levitas matassem todos aqueles que ainda tinham apoiado aquele bezerro. Moral da história, foi uma matança geral. Mas ainda Moisés tinha outra instrução para receber. Preste atenção. Deus, ele não quer te dar uma instrução só. Ele vai falando até você se acertar. Ele vai encucando na sua vida até você acertar. Ele vai falando na sua vida até você tomar postura, até você acertar o que Deus tem para você. E Deus fala com Moisés de novo: Moisés, suba de novo ao monte. Moisés sobe novamente ao monte e Deus começa a falar claramente no ouvido dele. Escreve novamente a lei. Ele começa a escrever a lei. E essa lei agora é uma lei maravilhosa. Agora é uma lei que ia expandir e toda nós saberíamos. Você sabe dos mandamentos de Deus? Quem sabe dos mandamentos de Deus aqui? Deixa eu ver. Depois você lê lá os mandamentos de Deus. Agora Moisés desce mais uma vez e chega lá embaixo, havia uma rebelião. Diga assim: rebelião. Na verdade, Moisés estava presenciando ali, junto com aqueles de Coré, uma rebelião. E separaram alguns na rebelião. Na verdade, a rebelião, diz a Bíblia, que é um pecado de feitiçaria. O que aquela turma de Coré estava aprendendo? Ele estava praticando no meio do povo de Israel algo relacionado à feitiçaria. Ele tinha aprendido a rebelião lá no Egito. Ele não estava aprendendo no meio do povo de Israel. Ele trouxe aquela mentalidade de rebelião lá do Egito. Ele aprendeu aquilo no Egito, porque Deus não ensina e manda ninguém a fazer rebelião no meio da igreja ou no meio do povo de Israel. Deus não manda ninguém levantar um contra o outro. Se há alguém fazendo isto, essa prática é do Egito. Amém ou não amém? Vocês estão aí? Amém ou não amém? Prática do Egito. Prática do Egito. Aqui um daqueles levitas que levantou-se contra, ele faz uma rebelião. Levanta uma rebelião forte contra um líder, Moisés. A maior feitiçaria que tem na face da terra é rebelião. É levantar-se contra a liderança. A maior feitiçaria que tem na face da terra não é a pessoa ir fazer um despacho para lá e para cá. Não. A maior rebelião e feitiçaria que tem é a pessoa levantar-se contra líder, contra a autoridade na casa do Senhor. Isso é feitiçaria. Estava presenciando ali um ato de feitiçaria. Presenciando ali, Moisés, um ato de bruxaria, um ato pecaminoso. E Moisés, inspirado por Deus, ele toma postura e posição. O que Deus mais está querendo de mim e de você é postura e posição.
O grande líder sempre está tomando posição e postura. Moisés, ele fala assim, olha, quem for por Coré e a sua turma aí, fica para lá, afasta um pouquinho. Agora quem for por mim, por Deus, passe para cá. Pronto, estava acontecendo ali um fato inédito na história, que não houve antes de Moisés, nem haverá, nem houve até agora, um acontecimento deste. E diz a Bíblia que literalmente a terra se abriu, a terra fez um racho no meio, e aquela turma de Coré, os rebeldes, aqueles que queriam levantar contra o grande líder Moisés, a terra começou a sugá-los, a terra chamou-os, e todos ali foram enterrados vivos. Você pode entender isso? Porque isso é forte. Isso é forte. É para mim e para você aprendermos uma coisa diante dessa história, que jamais nós poderemos ou podemos levantar contra líder, contra autoridade na igreja, ou na nossa igreja, ou de outra igreja. Ei, nunca fale mal de um líder, porque pode vir um passarinho e pegar a sua palavra, e levar e apresentar para aquele líder. Eu e você jamais podemos falar mal de liderança. Se está errado, só temos que orar. Orar, diga assim, orar. Orar, fala, orar. É orar. Não me compete fazer outra coisa. Porque se eu fizer outra coisa, eu vou estar fazendo a mesma coisa de Coré. A mesma coisa aquele que levantou um insulto contra o líder. Eu vou estar fazendo a mesma coisa que não é agradável a Deus. Então, quando a gente faz algo que não é conveniente a Deus, isso atrapalha o nosso desenvolvimento. Você pode imaginar quanto tempo que ele ficou ali fazendo aquele ídolo? Fazendo aquele bezerro de ouro? Quanto tempo? É claro que tem que demorar para entrar na terra prometida. É claro que os passos deles iam ser mais lentos. É claro que os passos iam demorar. Porque até fundir aquele quantidade de ouro, até fazer aquele bezerro, sei lá o que estava fazendo, ia ser uma demora muito grande. Saiba de uma coisa, meu querido. Deus tem promessas para mim. Deus tem promessas para você. E é hora de nós tomarmos posse dessa bênção. É hora de nós tomarmos posse do que Deus tem para mim e tem para você. Ou ainda nós não ficar machando. Sabe o que é a pessoa fazer telha na coxa? Você sabe ou não? Quem sabe a expressão fazer telha na coxa? Vou explicar para você. Quando uma pessoa, ele não se converte verdadeiramente, o povo de Israel era assim, eram escravos. E o costume dos escravos era de fazer telhas nas coxas. Olha a atitude de um escravo. Ele vai no pasto, colhe capim, pega o capim, escravo é assim. O Senhor manda, vai no pasto, colhe capim, e era a prática do povo de Israel no Egito. Vai, colhe capim, joga o capim aqui, e eles começavam a amassar o barro no meio da palha. E pegava a telha, pegava o barro e colocava nas coxas. Ia fazendo a telha. Mas se você olhar bem, eles não saíam do lugar. Se você olhar bem, a posição era uma só. Eles não saíam do lugar. Sabe o que acontece com o escravo? Ele não sai do lugar. Ele não consegue ir adiante. Ele até quer, mas ele não consegue. Porque ele é escravo, ele está praticando coisas do mundo dentro da igreja, ele está praticando coisas do mundo na sua vida particular, ele está ainda fazendo telha nas coxas. Eu não sei como que está a sua vida, meu querido, mas uma coisa eu sei: Deus nessa noite quer te libertar do Egito. Deus quer te libertar do Egito. Ouvi um glória a Deus, mas amém? Nessa noite Deus quer te libertar do Egito. Deus quer tirar tudo que é do Egito da sua vida. Tudo que é do Egito Deus quer tirar hoje. Acabar com as coisas do Egito na sua vida. Acabar com as coisas do Egito na sua casa. Acabar com as coisas do Egito na sua família. Acabar com as coisas do Egito na sua vida. Acabar com as coisas do Egito na sua vida. Hoje, fala assim, hoje, fala forte, hoje eu vou tirar. Fala assim, eu vou tirar, faz assim igual eu estou fazendo, olha. Eu vou tirar da minha vida
Fala, olha o que você está falando. Olha o que você está falando. Isto é profético. Eu vou tirar da minha vida tudo que é do Egito. Tudo que é do Egito. Eu vou tirar tudo do Egito na minha vida. Aplauda o Senhor. Vai acabar tudo. Quando Jesus morreu, estava em sua ascensão, diga-se ascensão. Ele estava prestes a subir, e alguns homens olharam e houve um comentário e falavam assim: olha, este mesmo Jesus que vocês estão olhando, um dia ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. Diga assim, igreja. Vai buscar a sua igreja. Se você olhar bem, ele vai buscar a sua igreja. E acontecerá nesse dia um fato inédito na face da terra. Vai ser a única vez que vai acontecer isso que eu vou falar. E não houve antes, e não haverá até a vinda de Jesus. Nesse dia ele vai fazer uma separação. Diga assim, separação. Se você olhar bem, vai acontecer um fato inédito. Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Amém ou não amém, gente? Amém. Vocês estão aí, amém ou não amém? Amém. É um fato inédito. Ele vai separar os bodes das ovelhas. Outra coisa que o Senhor vai fazer é a separação do joio do trigo. Quando a gente separa uma coisa maior da outra, por exemplo, eu quero separar essa caixa daquilo ali, é fácil. Joga aqui para lá, coloca para cá, é fácil. Mas eu quero ver uma atitude do Senhor e imaginar com os meus pensamentos como que vai ser uma separação do joio e do trigo, porque são quase iguais. Parece um pouquinho de talco misturado com outro talco semelhante. Parece um pouquinho de pó de talco separado com outro pouquinho de pó, talvez de outra marca. Como que vai ser essa separação? Eu fico imaginando com os meus pensamentos, como que ele vai separar isto? Aquele que é bode, os bodes, tá lá de cá. Os bodes, ele vai falar uma palavra assim: apartai-vos de mim, malditos. Para as ovelhas, aquelas que ouvem a voz do pastor, amém ou não amém? Amém. Aqueles que realmente dão suporte ao pastor. Para as ovelhas ele vai falar: vinde a mim, benditas de meu Pai. Aleluia. Vai falar com os bodes: apartai-vos de mim, malditos. Na verdade eu nunca vos conheci. Isso ele vai falar para os bodes. E para as ovelhas: vinde a mim, tomai por herança o que Deus tem preparado desde a fundação do século. O que Deus tem preparado para mim e para você, desde a fundação do século, no dia da separação. Daquele que é santo, daquele que é puro, daquele que não se contaminou com as coisas do mundo, meio da igreja, daquele que realmente está com disposição de pagar o preço. Vai ouvir uma voz, e é uma voz suave: vinde a mim, bendito de meu Pai, tomai por herança o que eu vos tenho preparado desde a fundação do século. E para os bodes ele vai falar: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para os demônios e os seus anjos. Preste atenção. De qual lado que você está? Ou você está do lado daqueles que realmente não estão aí pela palavra de Deus, não obedece à palavra de Deus, entra no ouvido e sai no outro ouvido. A vida é como se não
É uma ovelha que sabe ouvir a voz do pastor, que sabe ouvir a voz do Senhor, que está atento ao que Deus está falando com você. Porque uma ovelha, a coisa mais séria que uma ovelha tem é saber ouvir. Saber ouvir. Muitas vezes nós não sabemos ouvir a voz de Deus. Veja o que Deus falou com Moisés. Moisés, sobe do monte Sinai. Saiu e vai em direção ao monte Sinai. E Deus muitas vezes fala assim: toma posição, acerta a sua vida. Deus está quase implorando para ele acertar a vida, mas não adianta. Ele não quer, ele quer continuar fazendo algo desagradável. E Deus fala com Moisés: Moisés, desce. Desceu. Deus não ficou falando com Moisés assim: Moisés, sobe, vai Moisés, vai no monte, Moisés, sobe, Moisés, vai no monte, eu quero falar contigo, Moisés, sobe, não, sobe no monte, vai lá Moisés, eu quero te dar lei, eu quero te dar tábua, eu tenho uma aliança contigo. Deus falou assim com Moisés: sobe, vá até o monte que eu vou falar contigo. Ele sai daquela posição e vai para o monte. Para os bodes. O que eu vou falar de bode? O bode dá chifrada até no seu parente. É verdade. Dá chifrada até na parede. Nas árvores. Ele é duro. Não se acerta. Ele acha que ele está certo, mas ele não se acerta. Deus fala com ele: não adianta, ele é bode. Como vai transformar um bode numa ovelha? Como? Impossível. Mas para Deus tudo é possível. E nessa noite você vai ver o melhor de Deus na sua vida. Aleluia. Aleluia, aleluia. E Apocalipse 22, 15. Você leu aí comigo. Ficarão de fora os cães. O que é cão? O que é cão? É um cachorro? Um animal? Cão é aquele que, diante da Bíblia, é um animal imundo. Vai ficar de fora. Quando a gente fala de imundícia, a gente fala das coisas que muitas vezes nós praticamos como imundos. Vai ficar de fora. Vai ficar ali na imundícia, não tem como. O cão, ele é aquele animal imundo que é, diante do Levítico, da lei, um animal imundo. Tem os animais, o cão, ele tem intimidade com qualquer outra cadela. Isso é forte. Mas ele não pensa em santidade. Ele não quer andar em santidade. Ele pratica as coisas dele porque ele está viciado em acostumado em fazer aquelas imundícias. Ele não atentou ainda que ele tem que ser fiel. Como vai transformar um cão em fidelidade? Mas nesse dia o Senhor vai falar: olha, vai ficar de fora os cães. O cão, ele tem relação íntima até com a sua mãe, a cadela, com o seu filho. Ele não consegue discernir aquilo. Mas a Bíblia está falando que ele vai ficar de fora. Vai ficar. Aquela ovelha que está em santidade, buscando a Deus, vai ouvir aquela voz: vinde a mim, bendito de meu Pai. Mas para o bode, os cães, vai ouvir uma voz assim:
Apartai-vos de mim, malditos. Não vou continuar, que fica muito pesado. Apartai-vos de mim, malditos. Mas para as ovelhas, a voz vai ser: vinde a mim, benditas de meu Pai, tomai por herança o que eu vos tenho preparado desde a fundação dos séculos. Isso é muito gostoso. Quem quer ouvir essa voz? Quem quer ouvir essa voz? Ela na galeria, quem quer ouvir essa voz? Quem quer ouvir essa voz? Quem quer ouvir essa voz? Aleluia. Ficarão de fora os feiticeiros. Por que Coré não entrou na terra prometida? Porque o ato dele foi um ato de feitiçaria. Muitas vezes pessoas idôneas, sérias, ainda tem alguns atos ainda que não é conveniente fazer, ainda sendo salvo, ainda entendendo o Senhor. Eu coloquei algumas coisas. Por exemplo, ele não deve fazer mandigas. Tomara que morra. Vai dar certo, vai dar certo. Não, vai bater. Cruza os dedos. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele cruza os dedos. Tem pessoas que até batem na mesa. É 3, né? Bate 5 vezes, né? Sai pra lá. Que isto? Você faz isso de vez em quando, né? Os que riram fazem isso. Sai pra lá. Tem gente aqui com ato de feitiçaria, até anda com $1 na carteira, achando que vai ser rico. Se você tiver $1, lamentável dizer, não vale mais que $2,50. Se você tiver $1, ele nunca vai valer mais que R$2,50. Mas ainda eu estou acreditando que este dólar vai crescer e eu vou ser rico. Eu vou ficar muito rico com esse dólar. Ato de feitiçaria. Ato de feitiçaria. Ato de feitiçaria. Ato. Acha que vai ser rico com $1? Que isso, querido? Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Outra coisa que são atos de feitiçaria são os patuares. Ele tem na porta da casa dele uma ferradura. Eu já vi. Já vi. Chifre de boi. Eu já vi. Cabeça de boi. Eu já vi. E a casa de crente. Atos que nós não podemos praticar, porque isso atrapalha o nosso desenvolvimento espiritual, atrapalha nós de entrarmos, e a pessoa fica presa. Quando alguém tem alguma prática do mundo, ele vai fazer telha na coxa e não vai sair do lugar. De repente você, meu querido, ainda tem alguma prática do mundo, tem alguma prática de feitiçaria, algo que está te prendendo e te amarrando. Ei, acorde. Acorde. Diz a Bíblia assim: o que é um ídolo? O que é um ídolo? Nada. Isso não pode mudar a vida de ninguém. Um objeto não pode mudar a vida de ninguém. Outro dia eu fiquei espantado. Fui na casa de um crente. Meu Deus, tem misericórdia. E a gente trabalha com batalha espiritual. Parece que tudo leva para batalha espiritual. Tudo. Você vai comer um pudim, você lembra de batalha espiritual. Você vai beber água, você lembra de batalha espiritual. Aí vai o pastor Sebastião visitar uma irmã que estava precisando de oração. A primeira coisa que eu chego na casa da irmã, tem aqueles sinais dos ventos. Ai, meu Deus, tem misericórdia, me cobre.
Você sabe o que é sinal de vento ou não? Não? Infelizmente não tenho uma foto para te mostrar. Mas você vai entender. É quando você abre a porta, aqueles sininhos avisam que está chegando alguém. E na feitiçaria fala assim. Me perdoa, tá, bispo? E na feitiçaria fala assim: quando o vento bate de um lado, é pedindo proteção dos ancestrais. Quando bate de outro lado, ele fala assim: quem tem de morrer, morrerá. Tudo é obra de feitiçaria. É hora de nós olharmos dentro do nosso quarto, da nossa casa, do nosso lar, nosso guarda-roupa. Se tem algum objeto ainda que está atrapalhando nós de alcançarmos a bênção de Deus. De repente na sua estante tem algum objeto que está fazendo mal para você. Alguma coisa que é do mundo. Alguma coisa que pertence a alguma obra de feitiçaria. Olha para a sua casa, na sua estante. Se tem algo que está atrapalhando você, é hora de você desfazer disso. Isso são práticas de feitiçaria. Outra prática de feitiçaria é desejar a sua própria morte. Tomara que eu morra. Prática de feitiçaria, lançando palavras de feitiçaria sobre a vida dele. Tomara que eu morra. Tomara que fulano de tal morra. Tomara que ele morra. Tomara que ele morra. Não, ele vai morrer. Não. Isso é obra de feitiçaria. Desejar a morte de si mesmo e desejar a morte de outra pessoa. Eu já desejei a morte do meu pai várias vezes. Tomara que aquele camarada morra. Tomara que aquele velho morra. Tomara que aquele cachaceiro morra. Não. Mas eu entendi uma coisa. Que eu e você nunca podemos usar a nossa boca para amaldiçoar. Porque isto é obra de feitiçaria. Os meus lábios e os seus lábios foram feitos para abençoar. Para abençoar, amém? Coloca a mão no ombro do teu irmão e fala assim: eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Ficarão de fora os adúlteros. Muitos perdem a bênção de Deus e não entram na terra prometida, não alcançam o que Deus tem mais para eles, por causa deste pecado. Vamos analisar a vida de Davi. A vida de Davi estava muito bem. Eu sempre falo isso aqui no culto da vitória, toda terça-feira. A vida de Davi estava muito bem. Mas na hora que ele sai de uma condição boa e vai adulterar com Betseba, a vida dele vira uma desgraça. A vida dele vira uma ruína. Ele sai daquela condição ali de prostituição, arrasado, acabado, e vai morar na caverna. Perdeu a bênção de Deus por causa do adultério. Em batalha espiritual e na igreja sabemos de uma coisa: intimidade é só no casamento. Pode ser forte o que eu estou falando. Só no casamento. Fora disso, atrai maldição, atrai desgraça, atrai praga, atrai ruína, é impedimento, é demora. Para entrar na terra prometida, para alcançar o que Deus tem prometido, para apoderar da promessa. Quando Josué chega diante da terra prometida, ele vê gigante. Caleb foi um dos que entraram na terra prometida. Josué quer dizer, o Senhor é salvação. Caleb quer dizer, fiel como um cão. Se você olhar bem, só entrou lá aquele que acreditava que Deus é salvação. Não entrou na terra prometida outros que achavam que era outra coisa. Só entrar na terra prometida aqueles que acreditavam que o Senhor é salvação. E entrou na terra prometida Caleb, fiel como um cão. Viram gigantes. Mas existem dois tipos de gigantes. É o gigante interno dele, que ele tem que vencer. É o gigante que ele próprio tem que vencer, dizendo para ele mesmo: eu venço. Ele viu lá aqueles gigantes.
Cesai, um homem grande, enorme. Golias já estava morto, já foi para o brecha há muito tempo. Viu aqueles gigantes, incontáveis e inumeráveis. Bom, eles tinham que destruir aqueles gigantes? Sim, claro, tinha. Mas eles tinham outro gigante dentro deles. Era de vencer o pecado na vida deles, de vencer as concupiscências na vida deles, de vencerem a mentira, de vencerem os adultérios, de vencerem o prostrado diante de outro ídolo. Eles tinham dentro deles um gigante. De repente você, meu irmão, está enfrentando o gigante interior. De repente você, minha irmã, está vencendo, lutando para vencer esse gigante. Você, meu irmão, está lutando para vencer esse gigante. Ficarão de fora todos esses que nós acabamos de falar. E ficará de fora também os homicidas. Você lê de novo, Apocalipse 22, versículo 15. Os homicidas. Quando uma pessoa, ele mata alguém, ele vai preso. Amém ou não amém? Se alguém mata uma pessoa, ele vai preso. No mundo espiritual também é assim. Hoje a gente não mata pessoas, glória a Deus por isso. Mas existe uma arma do diabo, que o diabo está usando muitas pessoas para matar alguém. E essa arma nós chamamos de palavras. Diga assim, palavras. Nada é mais forte do que palavras. Nada mata mais do que palavras. Nada destrói mais do que palavras. A palavra é a arma mais poderosa que tem para edificar ou para abater. Quando alguém pega uma criança e fala assim: danado, você é terrível, você não vai crescer assim, você vai ser isso, vai ser aquilo, isso tem poder para matar aquela criança. Quando um esposo vira para uma esposa e fala assim: você não está com nada, você não vai conseguir, você é isso, mata a esposa. Palavras matam muito. Na verdade, palavras matam mais do que as guerras do Vietnã, do que as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Palavras matam mais do que as drogas no morro em geral, do que os tráficos. Palavras matam. De repente você está matando alguém dentro da sua casa e não sabe. De repente você está matando o seu filho. Ei, de repente você está matando o seu pai. De repente você está matando a sua mãe. Está matando o seu filho. Com palavras. Com palavras. Ficarão de fora esses. Ficarão de fora também os idólatras. Ficarão de fora os idólatras. O que é idolatria? Idolatria, no dicionário português fala assim: idolatria é tudo aquilo que a gente coloca antes de Deus. Se eu colocar a minha família antes de Deus, é idolatria. Se eu colocar o meu ministério antes de Deus, idolatria é. Se eu colocar o meu cargo, idolatria é. Se eu colocar qualquer coisa, idolatria. Quando a gente fala de idolatria, a gente pensa logo em ídolo. Não, não, não. O ídolo daquele homem que Jesus chamou: vai trabalhar na minha vida. Não, não posso. Eu comprei 5 juntas de bois. É necessário eu ir experimentar. O ídolo dele era aquela junta de boi. Não, eu casei. Casar é uma bênção, né? Mas eu tenho que ver a minha família. Não, não. O ídolo dele era família. Mas o meu ídolo hoje chama-se Jesus. Jesus. Quem é o ídolo de Jesus aqui? Quem Jesus tem o ídolo aqui? Levanta sua mão e fala: o meu ídolo é Jesus. Fala forte, crente: o meu ídolo é Jesus. Preste atenção. 3 classes que Deus procura para entrar na terra prometida e ser salvo. Primeira classe que Deus procura são os obedientes. Mas obedecer a quem, pastor? A liderança, aos líderes que Deus constituiu, aos mandamentos de Deus, à palavra de Deus. Só os obedientes que entrarão no reino. Os desobedientes estão do lado de pote.
E vai ouvir uma voz, que eu não quero repetir. A classe dos obedientes entrará, mas os desobedientes, lamentavelmente, não entrará. Uma vez uma jovem, ela desobedeceu a liderança do pai, e falou assim: pai, eu quero ir naquele cruzeiro, eu quero ir naquele cruzeiro. E o pai falou: não. Mas a garota acabou indo para aquele cruzeiro, porque era aniversário dela, e era um aniversário de 15 anos, toda moça sonhava com a grande festa, mas o pai falou com ela: não. E ela sai de direção, debaixo da mão do pai, e vai para aquele cruzeiro maravilhoso, debaixo de uma desobediência. Ela chega naquele cruzeiro e começa a ficar maravilhada com aquele cruzeiro, com aquele navio grandão, com aquele navio, tudo que você pensar. Ela vai debaixo de uma desobediência. E ali no primeiro dia ela passeia, vai para lá, vai para cá, mas debaixo de desobediência. No segundo dia também ela começa a passear e ela vê de longe um rapaz. E aquilo chama a atenção dela. Ela aproxima daquele rapaz, começa a conversar com aquele rapaz. No primeiro dia só foi uma conversa. No segundo dia, agora, a mão já começou a passar na cabeça da menina, e ela também já começou a abraçá-lo, mas debaixo de desobediência. No terceiro dia, começam as carícias, começa a se beijarem. Todo o nosso corpo é santo ao Senhor. Nenhum vil, nenhum cão, nenhum desprezível pode colocar as mãos nas meninas, porque são obra preciosa do Senhor. E aquele casal, aqueles jovens, entram e têm intimidade. A jovem de manhã acorda e vira o braço para o lado, e não vê mais aquele rapaz. E ela pensa: onde que ele foi? Cadê ele? Ah, deve ter ido buscar café, deve ter ido buscar alguma coisa para nós. Ela espera mais um pouquinho, e o rapaz não volta. E ela fica desesperada e começa a correr todo o iate, e vai ali, vai lá, e vai e pergunta para o capitão: você viu esse jovem que estava comigo ontem? Não, eu só vi ele com você ontem, não vi ele mais, cadê ele? E a moça procura todos os lugares. Quando uma pessoa está sem obediência a Deus, fica desnorteada, preocupação, porque não obedece a Deus. E ela volta para o seu quarto, e quando ela chega no seu quarto, ela vê uma caixinha. Diga assim: caixinha. Ela olha naquele caixinha e abre aquela caixinha. Para todo o desobediente existe uma surpresa, e não é uma surpresa agradável. Ela abre aquela caixinha e vê uma rosa. Diga assim: rosa. Ela tira aquela rosa. Ai, que coisa linda. Ela faz assim com a rosa. Ela observa que tinha um espinho. E o espinho corta um pouquinho a mão dela, porque foi com muita força, foi com carinho. Mas aí ela olha dentro da caixinha de novo. Tinha um bilhete. Ela abre aquele bilhete, e no bilhete estava escrito assim: seja muito bem-vindo ao mundo da AIDS. Você acaba de ser contaminada com o vírus do HIV. Sabe o que eu entendo disso? Para todo o desobediente existe uma caixa de surpresa. E esta caixa de surpresa tem espinho, tem coisas que não é agradável, porque é realmente debaixo de uma desobediência que a pessoa agiu. Mas nessa igreja não tem desobediente. Eu sou obediente. Fala assim: eu sou obediente. Outra classe para nós encerrarmos é a classe dos fiéis.
Gente, como eu poderia falar dessa classe tão importante? Mas fiel em quê, pastor? Eu sou fiel. Mas fiel em quê? Fiel aos mandamentos de Deus, fiel à doutrina de Deus, fiel à palavra de Deus. Temos que ser fiéis aos mandamentos de Deus, fiel ao cônjuge, fiel nos dízimos e nas ofertas. Pelo menos é o que a palavra de Deus fala. Pelo menos é o que a palavra de Deus fala. Quando a pessoa não é fiel, de qual lado que ele está? Não sei. O que mais Deus está te procurando, querido, é que você seja fiel. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tem fiel aqui? Deixa eu ver, levante essa mão, crente, fala assim: eu quero continuar, ser fiel. Fala forte, crente, eu quero continuar sendo fiel. Coloca de pé, querido. Outra classe que Deus procura são os adoradores. Deus não procura aquele que é rico, nem o pobre. Deus não procura aquele que mora bem ou que mora mal. Não. Deus procura os adoradores. Você é um adorador. Deus te chamou para você adorar acima das circunstâncias da sua vida. Deus te chamou para você adorar além da sua luta, além do seu problema. Deus te chamou para você adorar. Você é um adorador. Você não foi chamado para outra coisa. Deus te chamou para adorar. Cadê os adoradores? Tem adorador aqui ainda? Deixa eu ver, levante a sua mão e fala: eu sou um adorador. Lá na galeria também, levante as suas mãos e feche os teus olhos. Vamos atrair a presença de Deus ao meio da adoração. Feche os teus olhos, vai lá, adora o Senhor. Feche os teus olhos, você é um adorador. Você é um adorador, você é um adorador. Você é um adorador, adore. Levante a sua voz, crente, e adore. Você não é mais pode. Não. Deus te transformou no adorador. Oh, Deus te transformou no fiel. A terra prometida está prestes a te encontrar. Adore, adore, vai adorando, adore. Deus é fiel, Deus é poderoso. Adore. A esperança viva, tua presença. Adore ao Senhor, adore. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Adore ao Senhor. Tua presença. Oi, queridos, a paz do Senhor Jesus. Fica mais um pouquinho aí, a gente está terminando esse culto tremendo, né? Que palavra abençoada. Eu sou o pastor Marcos Rogério, sou vice-presidente da igreja aqui no bairro Voldac, em Volta Redonda. Eu sei que tem muitos nos assistindo agora. Você, de repente, é membro da igreja já e não pôde vir, está assistindo aí. Eu quero orar por você. De repente você está longe do Brasil, né? Está fora do país e está nos assistindo, sempre nos assiste. De repente é a primeira vez ou já muitas vezes tem nos acompanhado. Eu quero dizer para você que a gente clama pela sua vida, ora por você. Você também é ovelha nossa, ovelha do Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu quero perguntar um negócio para você. Tem alguma coisa te prendendo? Essa mensagem é muito forte. Muitas coisas nos prendem, nos ata, não deixa a gente caminhar, não deixa a gente usufruir do melhor que Deus tem para as nossas vidas.
se tem alguma coisa prendendo você, eu quero ser ministro de Deus na sua vida essa noite e cortar esses laços que te embaraçam. Você já tem Jesus como Senhor? Você já decidiu sair do Egito? Você já decidiu viver nos céus? Deixa eu falar um negócio com você. Diz a Bíblia, Jesus quem falou, João capítulo 10, versículo 10, que tem ladrão nesta vida aqui, nessa vida terrena. Ele veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus, o próprio Jesus falou que ele veio para dar vida e vida em abundância. Você merece uma Canaã, tem uma Canaã terrena para você e tem vida eterna nos céus. Mas o caminho se chama Jesus. Ele também diz, João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, mas ninguém chega a Deus, vai a Deus, a não ser através de mim, disse Jesus. Vamos orar? Eu quero orar, quero que você ore comigo. Você quer receber Jesus como Senhor da sua vida? Você mora aqui próximo? Entra no nosso site www.chamaviva.com.br. Tem os endereços das nossas igrejas. Mas procure uma igreja perto de você, à luz da Bíblia, que tenha Jesus como Senhor. Frequente uma igreja. Se você de repente está longe, fique conosco. Nós transmitimos os nossos cultos sempre aos domingos, começando às 19 horas. Tem uma equipe tremenda para ajudar você. Qualquer dia eu apresento essa equipe, viu? Que trabalha com muito carinho para transmitir a palavra de Deus para dentro do seu lar ou aonde você está. Vamos orar? Põe a mão no seu coração. Deixa eu orar por você. Deixa eu pedir para Jesus entrar na sua vida, na sua casa, solucionar os seus problemas, te dar uma Canaã terrena. Amém? Vamos orar? Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos, ore comigo. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu estou juntamente com os teus filhos, Pai, aqui online, aqui, Senhor, participando desse culto tão abençoado. Eu quero te clamar a tua bênção sobre as famílias que me assistem, sobre os teus filhos que estão me assistindo. Eu quero te clamar a tua bênção. Eu quero, Senhor, na autoridade que o Senhor me deu, profetizar bênção, salvação, transformação, libertação. Se alguém está preso, Pai, no pecado, se alguém está preso em alguma área, eu quero, Senhor, cortar os laços, embaraços, no nome do Senhor Jesus Cristo, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Se há alguém, Pai, recebendo a Ti como Senhor da sua vida, eu te clamo, Pai, perdoa os seus pecados, sara as suas feridas, transforma, liberta, escreve o nome no livro da vida. Eu te clamo, Senhor Jesus Cristo, põe o teu Espírito nele a habitar, a direcionar esse teu filho, essa tua filha. Se alguém, Pai, precisando de uma cura na alma, cura as emoções, liberta, Senhor, de toda anomalia mental. Senhor, se alguém, Pai, é enfermo no corpo, sara também, sara as feridas, cura das doenças. Eu abençoo você com toda a sorte de bênção dos céus. Eu abençoo a sua semana. Tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada. Tenha uma semana cheia da presença do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo a sua casa, sua família, seu cônjuge, seus filhos, seu trabalho. Em nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória de Deus. Amém e amém. Tenha uma semana abençoada, viu? Se você quiser escrever para a gente, você pode escrever, viu? Se você quiser participar conosco aqui, online aqui, você pode participar durante os cultos. E eu quero te dar as boas-vindas e te pedir, fique sempre conosco. Deus sempre tem uma palavra para o seu coração. Um forte abraço e Deus te abençoe, em nome de Jesus.